Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus. Sou a irmã Romy Alt, das Irmãs Paulinas, e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e de mais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o método da leitura orante. E os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, tendo sempre como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco José Rafael de Araújo e Elaine do Monte, que estudam e aprofundam a Palavra de Deus e colaboram como tutores dos cursos EAD de formação bíblica na Missão do SAB, Serviço de Animação Bíblica. Convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 11. Hoje, quem vai conduzir a nossa leitura orante é a Elaine. Graça e paz para você. Tenho a grande alegria de estar com vocês e de orientar essa leitura orante sobre o Evangelho de João, as bodas em Caná da Galileia. Apenas para lembrar a você que leitura orante é um método muito antigo de ler, meditar, contemplar, rezar com uma proposta de viver a palavra. Ele segue 5 passos, iniciando, é claro, pela leitura do texto, buscando entender o que ele diz. Segundo passo é a meditação, atenta para perceber o que ele diz para mim, para você, para a realidade atual. O terceiro passo é a contemplação, ouvindo o que Deus fala ao meu coração por meio deste texto. E o quarto passo é a oração, que esse texto leva a falar com Deus. E por fim, a ação, que esse texto me sugere a viver. Sente-se confortavelmente. Respire fundo. Acalme seu espírito para silenciar a mente, o coração, a vontade e focar na palavra, dispondo-se a ouvir o que Deus tem a lhe falar por meio dela. Iniciamos então este momento com a oração, com a invocação da Santíssima Trindade e a oração ao Espírito Santo, para que ele nos ilumine, nos conduza em cada passo e nos guie nessa experiência de Deus, por meio de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos iniciando hoje a preparação para a celebração do terceiro domingo litúrgico do tempo comum. A liturgia da palavra é conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, sobre as bodas em Caná da Galileia. O Evangelho de João é o último dos 4 evangelhos a ser escrito. Foi por volta do ano 100 depois da era cristã. Ele o apresenta em 2 grandes partes após o prólogo. Na primeira parte, que vai de João capítulo 1, versículos de 19 ao capítulo 12, versículo 50, apresenta 7 sinais,
que são os milagres assim chamados nos demais evangelhos. João fala em 7 sinais. O número 7 em João, como na Bíblia, tem um significado de plenitude e de totalidade. Nessa primeira parte, ele apresenta cada um dos 7 sinais. E o primeiro sinal é o das bodas em Caná da Galileia. O texto que vamos rezar hoje, na segunda parte de João, apresenta assim o chamado o livro da hora. A hora de Jesus entregar sua vida ao Pai, quando se realizará a Páscoa do Cordeiro pela salvação do mundo. A hora de entrega do seu Espírito ao Pai na cruz é também a hora de sua glorificação. João é representado pelo símbolo da águia, pela sua profundidade em apresentar o mistério de Jesus Cristo com um estilo próprio, usando uma linguagem figurada e simbólica que pede dos seus leitores e suas leitoras muita atenção aos seus significados. É assim mesmo. Muitas coisas que Jesus falou aos discípulos, eles só entenderam após sua ressurreição e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus havia dito. Essa lembrança de Jesus não se deve só ao esforço deles. É fruto de um trabalho que o Espírito do ressuscitado vai fazendo neles. O Pai o envia aos discípulos para recordar-lhes tudo o que Jesus lhes disse. Jesus é a palavra de Deus feita carne, Jesus é o enviado do Pai, Jesus é seu grande revelador. Na teologia de João, a transformação da água em vinho não é milagre, mas um sinal. Os sinais foram escritos para que os leitores e leitoras creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham a vida eterna. Passemos ao passo 1, ao primeiro passo. Leitura. O que o texto diz? Esse é o momento da leitura do texto com atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos que há entre eles, sobre o que eles conversam, sem querer logo interpretar, tirar alguma mensagem. Se necessário, releia o texto depois, mas se alguma palavra ou cena chamar sua atenção ou lhe tocar o coração, pare um pouco nelas. Nesse passo, vamos juntos ler nosso texto em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Acompanhe a sua leitura em sua Bíblia. Convido o Rafael para fazer a leitura para nós. Obrigado, Elaine. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo a comunidade joanina. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água, e eles as encheram até em cima. Então Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônia. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardaste o bom até agora. Foi esse o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Você que está participando conosco, faça agora também a sua síntese. Releia durante a semana. Irmã Rabi, por gentileza, faça a síntese do texto conosco. Sim. Obrigada. Jesus e os seus discípulos foram convidados a uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. E a mãe de Jesus também estava presente. E ela percebeu que o vinho estava faltando e disse a Jesus: "Não tem mais vinho." Mas ele respondeu-lhe: "A minha hora ainda não chegou." Maria então disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Jesus então disse: "Enchei as talhas de água." E eles as encheram. E Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre de cerimônias." Eles levaram e o mestre de cerimônias provou da água transformada em vinho, sem saber de onde era, e disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando todos estiverem satisfeitos, se coloca o vinho inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora." E este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Depois da leitura e síntese do texto, sabendo o que o texto diz, podemos passar para o segundo passo, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? Este é o momento de refletirmos sobre o texto, confrontá-lo com a própria experiência de vida e perceber o que ele diz para você, em que ele interpelou você. Convido você a entrar em cena. Entrar na cena e perceba a realidade e mergulhe nela. Imagine a alegria da festa. Jesus, Maria, os discípulos presentes naquele lugar. Eles viviam com a intensidade daquele momento vivido na união, no amor. Imagine como o convite feito a Jesus, a Maria e os discípulos para que participassem daquela festa. Olhe para o rosto de Maria e de Jesus no diálogo que ambos tiveram sobre o vinho que faltava. Sem o vinho, a alegria da festa estava comprometida. Imagine os sentimentos da mãe de Jesus que, ao perceber a situação, ela não ficou parada, mas ela pôs em movimento o seu filho Jesus. Ele resistiu, mas ela confiou e pediu aos servos que fizessem tudo o que ele pedisse. Ela tinha certeza de ser atendida e o resultado foi um sinal maravilhoso, que deixou surpresa ao mestre de cerimônias, que até reclamou com o dono da festa: "Como é que você coloca o vinho bom no final da festa?" Não é difícil colocar-nos no ambiente. Há quantas festas de casamento você já participamos? Recebemos convites, nos alegramos com os noivos. Ficamos contentes por sermos lembrados, sentimos-nos importantes e ficamos felizes. Não foi diferente com Jesus e sua mãe e os discípulos. Uma festa de casamento é um momento ímpar, não só para os noivos, mas para todos que ali estão. Vamos agora mergulhar na festa da nossa vida. Quantas vezes o vinho veio a faltar? O vinho do amor, da partilha, da alegria, da festa, da crise. Buscamos ajuda? Procuramos, por meio da oração, da leitura da palavra, saber o que Jesus nos orienta a fazer? O milagre em Caná aconteceu pelas mãos dos servos, porque eles obedeceram, mesmo com toda a dificuldade. Talvez não tenha sido fácil encher aquelas talhas. Também para nós não é fácil, mas o sinal só acontece quando nos propomos a ouvir a palavra e a colocá-la em prática. Rafael e irmã Ronemi, vocês gostariam de partilhar conosco a meditação? Que bom, Elaine. O mais surpreendente no Evangelho de hoje é que João usa a imagem de um casamento para falar-nos das relações de Deus com a humanidade. Tudo acontece no contexto de um casamento. A festa humana por excelência,
o símbolo mais expressivo do amor, a melhor imagem da tradição bíblica para evocar a comunhão definitiva de Deus com o ser humano. A salvação de Jesus Cristo deve ser vivida e oferecida por seus seguidores como uma festa que dá plenitude às festas humanas, quando estas ficam vazias, sem vinho e sem capacidade de preencher o desejo de felicidade total. Deus se manifesta em todos os acontecimentos que nos instigam a viver com mais sabor. Ele não quer que renunciemos a nada do que é verdadeiramente humano. Deus quer que vivamos o divino naquilo que é o cotidiano e o normal da vida. A ideia do sofrimento, da mortificação e da renúncia como exigência divina não tem espaço na experiência evangélica. Deus está presente onde os homens e mulheres se amam, se atrevem a iniciar a travessia da vida na intimidade solidária, em bodas íntimas, mas abertas à solidariedade universal. Ali, nas bodas de Caná, pode fazer memória, sem medo e sem mentira, do Deus de Jesus. O texto que você e eu ouvimos e acompanhamos na leitura é do Evangelho de João, um casamento em Caná da Galileia. Fala-se do noivo quase no final da festa, mas a noiva não. Ela nem é nomeada. Mas nós sabemos que não existe casamento sem noiva. Você já se perguntou quem é o noivo desta festa? Fala-se no noivo, mas ele não tem nome. E quem é a noiva? Ela deve estar presente, mas nem é citada. Não sabemos o nome dela. Um casamento anônimo? Não tem. O Evangelho de João é cheio de simbolismos e ele fala em linguagem figurada. Quem é o verdadeiro noivo neste casamento? É Jesus, que é a festa. Ele oferece o melhor vinho. Ele é motivo de grande alegria. E a noiva, quem é? É a comunidade cristã. É você, sou eu, são todas as pessoas que vão aderindo à pessoa de Jesus e aceitam os seus ensinamentos. Entram a fazer parte da família dele. Esta é a noiva de Jesus, a igreja, povo de Deus, pela qual deu a sua vida. O que João quer dizer? Ele quer nos dizer que Deus fez uma aliança conosco, como o casamento, por meio do seu Filho Jesus. A aliança de amor e de fidelidade que você e eu selamos diante do Senhor pelo nosso batismo. Ela se insere nesta aliança do amor de Cristo com a Igreja. É na comunidade de fé que você e eu vamos alimentar e cultivar a nossa fé e o amor a Deus e o amor ao próximo. Podemos agora passar para o terceiro passo, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Tendo tocado a mente e o coração, a palavra agora conduz você a um descanso tranquilo em Deus. Permaneça com o Senhor para com Ele escutar e amar. Visualize a cena da narrativa com calma,
Coloque-se ao lado do personagem com o qual você mais se identifica, penetrando no sentido das reações e dos sentimentos, dando-se conta especialmente dos sentimentos que surgem no seu profundo. Esses podem ser de agradecimento, arrependimento, súplica, alegria, tristeza. Quem quiser, feche os olhos, coloque-se diante de Jesus e procure ouvi-lo. Da mesma maneira que ele falou aos servos naquela festa de casamento, imagine o que ele falaria para você hoje, neste momento, diante da situação pela qual está passando. É um momento particular entre você e ele. Pense um pouco. Está difícil colocar em prática o que ele te pede? Está difícil saber o que ele quer de você? Faça alcançar a graça que tanto deseja? Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele irá iluminar seus pensamentos e te guiará no caminho certo. Ele pode falar-lhe agora ou mais tarde, ou a qualquer hora. Basta ficar atento, basta se permitir. Podemos agora passar ao quarto passo do nosso momento orante, que é a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Chegamos ao quarto passo. A oração deve brotar do coração, do momento pessoal que estamos vivendo, dirigida diretamente ao Senhor na primeira pessoa do singular. Senhor Jesus, me ensina a esperar pelo seu tempo. Cura esse meu coração ansioso. Dá-me descansar nas suas promessas. Fale direto com Deus. Quem sabe uma oração de louvor, de ação de graças, de súplica, de pedido de perdão, de indignação, de lamento. Ou então algum salmo. Senhor Jesus, segure firme a minha mão e aumente minhas forças na caminhada da vida. Que os obstáculos do dia a dia não deixem que meu olhar desvie de Ti. Jesus, eu agradeço muito a sua delicadeza, atenção à sua mãe Maria e por ter antecipado a sua hora de realizar o primeiro sinal, a transformação da água em vinho. Muito obrigado, Jesus, por ter restituído a alegria e a tranquilidade à comunidade que aderiu a você, aos seus ensinamentos. Que sua presença, Jesus, nunca falte em sua vida, em minha vida, nas nossas vidas. Esteja presente no nosso modo de pensar, querer e agir, sempre e em todo lugar. Amém. Senhor Jesus, ensina-me pelo amor e que eu consiga ser amor e bênção na vida daqueles e daquelas que me cercam. Depois que Deus falou ao seu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, já podemos ir ao quinto passo da nossa oração, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Qual o compromisso que o texto me sugere? Esse passo é iluminado pela recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Está em Lucas capítulo 11, versículo 28. Você que leu, meditou, contemplou e rezou, agora é hora de agir. Comprometer-se com a palavra de Deus. Escolha um gesto, uma ação concreta, o menor que seja, que expresse esse seu compromisso com Deus. Isso é muito pessoal, um compromisso entre você e Deus. Estamos aptos a responder: o que esta palavra me leva a viver?
Configurados com Jesus, ousamos dizer como conclusão deste encontro a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim, concluímos a leitura orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos à Arquidiocese e Dom Valmor e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e em seus demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!